Boa tarde a todos. Mais um programa Vitrine Social e Saúde no ar, com um convidado especialíssimo, nosso amigo pastor Paulo César. Ele é pedagogo e hoje nós temos um assunto muito interessante para falar com vocês. Está aqui comigo a doutora Ina, também ao meu lado, e eu vou dar a oportunidade para o pastor Paulo cumprimentar vocês e falar um pouquinho. Aí nós já vamos entrar com o nosso tema e com a nossa discussão de hoje, que é importantíssima. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Elis, doutora Ina. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né? Eu que me sinto honrado, muito honrado, porque várias personalidades já passaram por aqui, né? Por esse divã. Eu me senti muito alegre de poder compartilhar com vocês esse momento. Tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para nós, né? E para quem está nos assistindo pelo YouTube, pelas plataformas. E tenho a convicção que nós vamos aprender juntos, né? Essa é uma máxima que a gente é um ser que aprende constantemente sempre. E eu quero que essa tarde seja uma tarde muito aprendizado. Pastor Paulo, nosso tema é cura, equilíbrio físico, mental e espiritual. Esse tema poderia ser um tema qualquer, só para a gente bater um papo, mas como nós havíamos conversado aqui antes, devido ao fato de acidentes inesperados, de tantas vidas perdidas que abalam, né? Hoje o Brasil está abalado, todas as pessoas têm um sentimento de luto devido ao acidente aéreo de ontem envolvendo a cantora. Sem dúvida. A cantora de ontem e todos os tripulantes, né? Porque a dor fica focada só nela porque ela era uma celebridade pública, né? E os outros estão ali em volta, mas o luto é por todos, né? Nesse momento de luto, o que vem melhorar uma atividade física, um controle mental e um controle emocional para nós, assim, se nós que estamos aqui distantes, nós dois estávamos até conversando isso antes, nós estamos sentindo isso, eu imagino o frangalho que estão as famílias, que foram várias famílias afetadas, né? Com certeza, doutor. E assim, vale a gente ressaltar que a Marília Mendonça foi uma personalidade muito jovem, né? Uma cantora talentosíssima que ela era ídolo de milhares, né? Milhões de pessoas, de jovens, de adultos, pessoas que se identificavam com as letras das músicas dela. A famosa sofrência que embalou as noites de muita gente. Eu tenho certeza que vai ficar ainda mais, né? Por conta dessa tragédia. E uma coisa que a senhora falou bem falado é o luto, né? O luto vivido pela família e também pelo fã. Porque o fã, ele sofre uma descarga emocional extremamente forte. Porque vê um ídolo dele, uma pessoa que ele se espelhava, né? Eu até, navegando nas redes sociais, muitas pessoas diziam assim, as letras das suas músicas me ajudaram a sair de ansiedade, de crise, de depressão, de um mundo só meu. Então, a gente vai viver esse luto como brasileiro, né? Uma jovem mãe de 26 anos de idade, que infelizmente passou por essa tragédia, então os familiares. Esse é um momento realmente de luto. E a gente sabe que o luto precisa ser vivido, né? A gente vê nas redes sociais a manifestação até mesmo dos próprios artistas, né? Eu estava acompanhando ontem por uma emissora de rádio enquanto eu ia buscar minha esposa e você viu a emoção quando foi realmente confirmado que ela havia morrido juntamente com toda a tripulação. Então, ali os repórteres, eles mesmos se pegaram de surpresa, né? Uhum. Porque, de fato, nós nunca estamos preparados para isso, para o luto, né? Eu vi, né? A mãe passou mal, eu vi, a Roberta Miranda chegou a ser internada, né? Devido ao choque e muitas vezes nós não estamos preparados. Ninguém se prepara para o inesperado. Jamais, ninguém. Né? Então a gente tem que trabalhar o corpo, a mente e o espírito para que, embora sejam surpresas indesejáveis, né, que a gente encontre forças, né? Com certeza. O senhor acha que o esporte ajuda a pessoa a manter um determinado equilíbrio? Sem dúvida nenhuma.
Porque assim, como eu falava com o Dr. Elias antes, a gente é um ser tricotômico. Nós temos um corpo, alma e espírito, né? Então o corpo é a nossa vida física, né? A alma, a nossa mente, o nosso intelecto, aquilo que nós somos de fato. E o nosso espírito, que é a nossa vida, o nosso lado emocional, nossos sentimentos. Então, para a gente estar bem equilibrado, todas essas 3 etapas, esses 3 aspectos, têm que estar conversando entre si, né? Então, a atividade física ela é essencial na vida de todo ser humano. Principalmente para descarregar um pouco da energia acumulada, né? Sem falar nos benefícios da saúde física mesmo a longo prazo, né? Eu sempre costumo dizer para os meus filhos, para minha esposa, para os jovens, que o exercício físico que você faz hoje, com regularidade, com constância, vai te beneficiar para você ter uma velhice saudável. Porque você vai condicionar o seu organismo físico para quê? Para que ele possa te responder quando você não tiver a força que tem hoje. Então, hoje é um plantio para você colher na frente. Também pela questão do exercício físico, ajuda muito a mente a retornar ao seu estado calmo, né? Praticar uma atividade física, eu falo isso porque, como eu trabalho com jovens, é até uma coisa engraçada. Mas quando um jovem está muito afoito, com os hormônios à flor da pele, ele está ali acelerado, qual que é o caminho para ele se acalmar? Vai jogar uma bola, vai fazer uma caminhada, vai correr, vai praticar um esporte para você extravasar um pouco dessa energia carregada. Para quê? Para que você possa voltar ao seu estado natural. Muita energia acumulada, o que acontece? Uma hora explode, uma hora se acumula. Aí a gente traz para a realidade de hoje, por exemplo. A realidade de muitos jovens e crianças hoje é dentro de um quarto com um aparelho de celular na mão ou um computador. E se a gente não atentar para isso, elas ficam ali 24 horas e não sentem falta de sair do quarto. Se no quarto tiver um banheiro, então, melhor ainda. Porque ele não precisa nem sair do quarto. Aí pede pro pai e a mãe levar a comida lá. Sem não dúvida. Sair do quarto. Isso. Então, assim, a gente vê uma geração que não pratica nenhum tipo de atividade física, não faz uma caminhada, porque está muito ligado na área tecnológica, né? Sim. Ou até mesmo quem trabalha, muitas vezes trabalha sentado, trabalha de frente de um computador, ela vai sofrer as consequências disso mais na frente, porque o músculo vai ficando flácido, ele não tem a força para sustentar essa pessoa numa fase mais adulta. Então, a atividade física ela é essencial, fundamental, para extravasar essa energia e ao mesmo tempo se preparar para você ter uma velhice saudável, né? Uma velhice boa. Que é igual eu falo muito com a Milena, minha esposa. Eu quero ficar velhinho, mas eu quero ser um velhinho saudável, um velhinho bem, né, forte, arrumadinho, bonitinho, que ainda, né, desperta olhares. Por quê? Para aproveitar a dita melhor idade, né? É um velhinho saudável. É um velhinho ajeitadinho, com disposição. Vive aí muitos anos e vive bem, né? Agora, a pessoa não cuida enquanto é novo, chega a velhice sem qualidade de vida, vai chegar fraquinho, vai chegar sem disposição. Vai se entregar, né, doutor? Vai se entregar. Como eu conheci um rapaz inteligentíssimo, trabalhou comigo no Correio, gosto muito dele, porque ele é um cara assim, que tem uma visão fora da curva. Ele pensa totalmente diferente do que os outros pensam. Então ele falava uma coisa que é verdade, que todo mundo espera uma velhice como? Um velhinho com uma bengalinha, uma senhorinha sentada fazendo um crochê, né? Essa é a ideia de velhice. Você chegar numa velhice com uma vida parada, uma vida sem novidades, sem nada. Sendo que, na verdade, nós temos que apontar para a velhice como uma fase que a gente vai de verdade aproveitar ela. Onde você vai ter tempo para estar com a esposa, com os netos, bisnetos e assim por diante. Para quê? E com saúde. Porque senão, imagina, seu netinho quer brincar com você, você está lá todo duro, todo torto, não consegue. A ideia que passam para a gente da velhice é uma velhice que você vai ter que ficar ali, parado, sem saúde, nos hospitais. Então, para a gente ter uma velhice saudável, realmente a prática esportiva, ela é, sem dúvida nenhuma, essa foi essencial. A velhice dos nossos avós, né, Pastor Paulo? A nossa não precisa ser de assim, maneira né? alguma, de maneira alguma. Eu quero envelhecer, igual falei com vocês, de uma forma bem saudável. Para quê? Para que eu possa oferecer o meu melhor ainda assim até meus últimos dias de vida. Porque
A própria palavra de Deus diz assim que Caleb, que era um personagem bíblico, quando ele tinha idade de 80 anos, ele era tão saudável quanto ele tinha quando ele tinha 40. Então a vida dele era uma vida, apesar da idade avançada, ele tinha a mesma. Então é fundamental. Só que aí a gente entra em outro contraponto, né? Uma das coisas assim que me deixa preocupado a longo prazo é que a mídia social hoje ela é muito forte. Hoje a gente vê que, por exemplo, a foto do acidente ontem, em menos de 1 hora, ela correu o mundo através das redes sociais. Então a rede social ela é vantajosa, ela é maravilhosa, desde que ela seja usada da maneira correta. Hoje o que a gente vê? Por exemplo, eu que trabalho com jovens, com adolescentes, a maioria dos adolescentes pega um stories do Instagram ou do Facebook e passa horas e horas assim, ó, o tempo todo correndo, olhando e verificando e aumentando horas e horas, olhando a vida do outro, preocupado com a vida do outro. E o que o outro quer colocar, porque a rede social ela tem dois lados. Ela tem um lado que é benéfico, que você pode usar para seu benefício, né? Coisas boas, coisas legais, como a gente está conversando aqui. Porém, ela tem um lado que é fantasioso. Porque eu não vou colocar aqui o meu pior lado. Não. Eu não vou colocar aqui quando eu acordo com o cabelo todo atrapalhado, com remela nos olhos, né? Com a cara amassada, não. Eu vou colocar a minha melhor foto. Então eu quero transparecer alguém que as pessoas vão olhar e falar assim, eu quero ser como ele. Não é verdade? Então, assim, a grande questão que a gente vê hoje são os padrões que a rede social ela impõe. E, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas tentam seguir esses padrões. E, às vezes, seguir esse padrão é difícil, doutor Elias. Né? Seguir o padrão que está aqui é complicado, porque cada um está dentro do seu contexto. Né? A realidade de cada um ela tem que ser observada individualmente. Daí entra num ponto que a gente tem que falar que é essencial. A gente falou do lado físico, que ele precisa ser feito. É ruim? É. Eu não vou falar para vocês que fazer exercício físico é bom, que não é. Imagina, por exemplo, você... Igual eu vou para o trabalho de bicicleta e volto de bicicleta. São 6 km para ir, 6 para voltar. É cansativo? É. Subir o morro? É. Mas eu não estou pensando só no agora. Estou pensando além. Para mim chegar com uma saúde. Agora, o lado emocional... Como que fica o lado emocional, doutor Elias? Pensa para o senhor ver. Eu estou olhando aqui e eu estou vendo uma concorrência desleal. Eu estou vendo aqui várias vidas perfeitas em detrimento da minha que não está tão perfeita quanto eu gostaria. Então eu estou vendo gente aqui colocando uma vida perfeita, comida perfeita, uma maquiagem perfeita, uma roupa perfeita, um carro perfeito, tudo perfeito. Porque aqui passa a ideia de uma vida ideal. Só que a minha não está ideal. E às vezes quando eu olho para essa realidade e tento aplicar ela na minha vida, muitas vezes eu fico frustrado. Não dá certo. Decepcionado. E o grande problema da rede social é que as pessoas colocam, igual você falou, o que tem de melhor, muitas vezes o que queria ser, escreve o que queria ser, mas na verdade a pessoa não é nada daquilo. E ao mesmo tempo está destruída emocionalmente, está destruída às vezes fisicamente, está com tantos problemas que não condizem com nada com o que ela escreveu ali. Com certeza. E o outro que está vendo está almejando ser igual porque acha que aquela pessoa tem uma vida perfeita, quando não é. Com certeza. E é onde que entra a questão da frustração. Porque, por exemplo, se eu não consigo ser como o outro, ter o que o outro tem, chegar no patamar, no nível, né, que o outro está, eu me frustro, eu me decepciono. Por quê? E também tem aquela questão, doutor, a gente brinca muito sobre isso com os jovens, sobre a questão dos seguidores, né? Hoje os seguidores é uma máxima. Eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 50.000 seguidores, quanto mais melhor. Só que é um perigo. É um perigo emocional muito grande, porque a pessoa ela pode entender que essa realidade virtual seja a realidade da vida dela. E que aqueles seguidores, de fato, fazem a diferença para que ela seja feliz ou não. Determina se a felicidade é boa ou se é ruim. Se eu vou ser feliz, eu tenho muito. Se eu não vou ser feliz, eu tenho pouco. Então é muito complicado isso. E pensa para o senhor ver na cabeça de uma geração que está em pleno desenvolvimento.
como que eu posso conciliar isso na minha vida? Como que eu posso conciliar, ter um equilíbrio emocional diante disso? Vou dar um exemplo para vocês. Na minha área, na área cristã, a gente vê muito pessoas cristãs, no caso eu falo, que às vezes colocam essa realidade, a realidade de uma vida perfeita com Deus, uma vida tranquila, como se servir a Deus não fosse algo que te tirasse o seu melhor, né? Que te fizesse passar por situações difíceis, trabalho, né? Que desse trabalho. Então, às vezes eu olho a vida do outro aqui na rede social e eu falo assim, nossa, a vida dele é tranquila demais, nem parece, né? E às vezes eu estou passando uma dificuldade, um momento difícil, uma luta, uma complicação, algo difícil. Então, eu me espelhar a minha vida, né, na vida dessas pessoas pode causar um constrangimento emocional que pode reverberar para o lado espiritual. Muitas pessoas se frustram na fé por conta disso, porque espelham a vida que o outro tem como se a minha vida tivesse que ser como ele, ideal, igual àquele. Pastor Paulo, no início dessa pandemia, eu seguia muitas pessoas, eu deixei até de seguir. Começou a me incomodar, sabe? Eu ia seguir umas pessoas, o pessoal começou a postar, o senhor falando da realidade, né? Comidas e mais comidas, né? Cada uma mais sofisticada do que a outra. Deus. E Fala, tal. Deus. E aí eu começava a pensar assim, né? Como que a pessoa tem... Eu não teria coragem de postar, imaginar pensando que outras pessoas poderiam estar passando fome. Porque o que mais faz o ser humano cobiçar é a visão dos olhos, não é isso? Com certeza. A senhora tratou de um ponto assim que eu tenho preguiça disso. Principalmente com o advento... Mas isso atinge a mente da pessoa, não atinge? Atinge, principalmente com o advento da pandemia. Por exemplo, nós somos 5 sentidos. A gente vê, a gente enxerga, a gente ouve, sente, pega. Então, o tempo todo a gente está recebendo informação. O tempo todo, principalmente visualmente, como a senhora falou. Então, pensa, você está ali passando uma dificuldade financeira tremenda. Você não tem sequer um pão para comer. E o seu vizinho está lá, colocando churrasco, uma comida maravilhosa, em plena pandemia. Só que a gente vê duas situações. Primeira, a situação da pessoa que não tem condições de ter aquele prato ou aquela comida, e a gente vê a pessoa que tem. Mas por que eu sinto prazer em mostrar que eu consigo ter algo que ninguém tem? Então esse desejo de mostrar para o outro que eu consigo, que eu posso, enquanto você não pode, é um desejo egoísta que parte, claro, de uma vida emocional desequilibrada. Que a gente tem muito isso, infelizmente. Pessoas que tentam o tempo todo se mostrar para o outro, se garantir para o outro. Mostrar para o outro que ele é bom, que ele consegue, através disso, conseguir coisas que o outro não tem. Mas talvez interiormente ele não está bem. A única vantagem que ele acha é em mostrar para o outro que ele consegue algo que o outro não conseguiu. E tentar provocar no outro essa revolta. Mas por que o doutor Elias conseguiu e eu não? Então tem esse porém. Eu vejo essa questão, assim, olhando ela de uma forma bem ampla. As redes sociais, tem pessoas lá falando assim, ó, você pode ter isso, você quer ter isso? Faz a minha maratona. Você quer ter isso? Faz a maratona. E começa a colocar um monte de coisas que às vezes não fazem parte da realidade daquela pessoa, porém coloca que possível, né? É possível e que ela pode ter, e que se ela ter, mas nem sempre vai acontecer. Nem sempre, doutor. Muitas vezes na fé a pessoa está lá com a fé, acredita naquilo, mas acredita, mas não tem capacidade de ter, porque não vai correr atrás, porque às vezes é um objetivo que está muito fora do alcance, mas alguém falou para ela, para ter fé e acreditar, que vai dar certo. Que vai dar certo. Como se fosse um passe de mágica. Como se fosse uma mística, né? E aí a pessoa vai se frustrar. Quando a Bíblia, praticamente de capa a capa, coloca pessoas que sofreram muito, que lutaram muito e que foram vitoriosas, mas por quê? Se prepararam, lutaram. Moisés foi criado pela princesa,
depois teve que ir para o deserto para ser preparado. Só depois dele preparado, pronto, que ele volta para resgatar o povo de Israel. Ele pode ter estudado? Estudou, fez parte da preparação dele, morar no palácio, ser instruído com o conhecimento científico melhor daquela época, com tudo. Ele precisava aprender aquilo. Mas depois Deus teve que levar ele para o deserto para preparar ele para ele ter condições de voltar e salvar o povo. De enxergar uma outra realidade, né? Então, assim, às vezes prometem milagres e as pessoas acreditam e vão atrás desse milagre e se frustram muito. Hoje o senhor tocou num ponto interessante, doutor, que assim, quando eu falo com os jovens, eu trato esse termo como carência. A carência, ela faz ver no deserto um oásis. Então, assim, uma pessoa carente, ela é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa carente na área física, ou na área emocional, ou na área espiritual, ela se sujeita a qualquer proposta. Porque a carência, ela te mostra uma realidade que não existe. Por que eu falo isso? Uma pessoa que ela está com sede, o que ela quer? Água. A água pode estar quente, mas a sede, a carência da água, a necessidade da água vai fazer com que você tome aquela água quente. Então, por exemplo, hoje a gente vê muita gente vendendo curso, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo aquilo outro. Vendendo sucesso. Vendendo sucesso, vendendo uma vida bem sucedida, que você vai ganhar 1 milhão e que é isso, aquilo, aquilo. A pessoa está tão carente, ela quer aquilo, mas ela não quer o processo, ela quer chegar lá. E como funcionou na vida de um, vai funcionar na vida de todos. Então, essa carência de conhecimento, essa carência, essa falta de maturidade para entender que nem tudo é para todos. Cada um tem o seu lugar. A pessoa se sujeita. Então, ela às vezes investe um dinheiro que talvez não teria, se coloca em situações constrangedoras para tentar alcançar aquilo. Por quê, doutor? Porque essa carência, eu estava conversando com um jovem há poucos dias, no lado da carência emocional. A figura, o senhor tem 2 filhos, vocês têm 2 filhos homens, né? Eu tenho 2 homens e 2 mulheres. Existe um estudo psicológico que fala que o primeiro amor da filha é o pai. A primeira figura que a filha vê é o pai. Então ela vai espelhar o amor dela que ela quer no pai. Da maneira que o pai trata, da maneira que o pai se expressa com ela. Então hoje eu tenho uma filha adolescente e uma filha pequenininha. Então, se eu não suprir essa carência que ela tem agora, nesse momento, ela vai crescer com essa carência, inconscientemente. Até que ela vai encontrar alguém que talvez não seja ideal para ela, mas que, entre aspas, supra aquela carência. Aí vamos trazer para um termo mais amplo. Quantos hoje relacionamentos são abusivos, destrutivos, são relacionamentos assim que prejudicam a pessoa, mas a pessoa não consegue pôr um ponto final. Porque ela está presa. Parece que tem algo ali que supra a carência dela, mesmo que seja um fator. Ela fica presa, se sente presa. Então a carência faz com que a pessoa ela se submeta a qualquer situação. Tanto em todas as áreas. Seja na área física, na área emocional, na área espiritual. Na área espiritual, promessas e mais promessas de uma vida fácil. Não, eu vou falar da minha área, né? Vem pra cá, que aqui você vai ter tudo que você quer. Vem pra cá, porque aqui Deus vai realizar todos os seus sonhos. Eu pergunto pro senhor e pra senhora. Exemplo, vocês têm 2 filhos. Um não tem carteira e o outro tem. Um exemplo. O senhor tem um carro. Se o seu filho que tem carteira pedir o carro emprestado, o senhor vai emprestar. Eu acredito que sim. Mas desde que, meu filho é assim, assim, assado, toma cuidado com isso. Tá. Mas se o que não tem pedir? Não. Mas por que não? Porque não está habilitado. Ele não está habilitado. Ele não tem maturidade para isso. Ele ainda não está habilitado, talvez mentalmente. E nem de conhecimento. Nem de conhecimento e nem legalmente. Então a resposta é o quê? Não. Ainda não. Ainda não. Mas na hora certa, o senhor vai liberar. Eu vejo que Deus ele trabalha com a gente dessa forma. À medida que a gente vai amadurecendo, Ele vai colocando as coisas na nossa mão. Eu quero essa bênção aqui, se eu quero ela, mas talvez eu não estou maduro o suficiente para recebê-la. Então aguenta. E talvez naquele momento a bênção não vai ser bênção. Não vai ser bênção. Ela vai se tornar algo ruim, algo que vai prejudicar. Então, quando Jesus ele ora o Pai Nosso, ele chama Deus de Pai pela primeira vez, que todo mundo está ali e fica assustado. Por que ele chamou de Pai? Porque ele sabia que Deus, como Pai, vai te dar aquilo que vai ser benéfico, aquilo que vai te ajudar.
E quando Deus vê que você precisa de uma disciplina para poder crescer, amadurecer, Ele também vai colocar essa disciplina. Então você vai ver que essas promessas são no lado espiritual. Agora no lado emocional. No lado emocional existe umas coisas muito, muito legais, né? Por exemplo, a gente vê assim que existe até cursos aí na internet de como que você vira um pegador, como que você torna o seu olhar irresistível, como que você pode conquistar qualquer mulher. Pastor, tô sabendo de muito, eu nunca vi isso. Eu vou te falar, quem lida com jovem tem que ficar esperto. Por exemplo, na área emocional. Agora, na área física, quantas pessoas se submetem, por exemplo, a cirurgias, né? Para ter o corpo perfeito, morre na mesa de cirurgia. Para ter o rosto perfeito, ter o corpo ideal, o corpo padrão da sociedade. Então, tanto mulheres quanto homens se submetem a isso fisicamente para preencher uma lacuna emocional. Ou seja, não, eu só vou ser perfeita para o meu marido quando eu tiver esse corpo. Mas talvez o marido não está exigindo isso. Mas a sociedade exige. Padrões. E talvez esse padrão que ela me exige está longe, está distante de mim. E se eu não consigo do meio correto, o que eu vou fazer? Eu vou me submeter a um meio que talvez não seja tão correto. Uma clínica ilegal, uma clínica clandestina, uma clínica que vai me beneficiar. Eu vou ter o mesmo resultado que eu fizesse numa clínica normal. Um valor expressivo, eu vou ter aqui também. Então as pessoas se submetem a isso por causa da carência. Uma pessoa carente, ela é vulnerável. Eu vejo muito isso aí, levando um pouquinho para o nosso lado, para a nossa profissão. A gente vê lá pacientes, fazem botox, faz preenchimento, faz um monte de coisa. Aí na hora de tratar dos dentes, preocupa com os que estão na frente, aí os lá de trás, não, esse eu vou deixar para depois, que esse aí não aparece. Verdade. Aí investem no salão, investem num monte de coisa e não acham que precisam investir no tratamento do dente, que é tão sério, que é tão complicado uma infecção na boca. E aí a gente vê a inversão de valores, né? Valores são necessários a gente valorizar, colocar os valores na sequência. Eu preciso disso. Prioridades, né, doutor? Priorizar. Prioridades. Com que vale cada coisa. Verdade. Igual o senhor falou aí, pegar uma pessoa aí para uma clínica cirúrgica. Muitas vezes, biologicamente, ela não tem aquele padrão que a sociedade exige. Do corpo que ela imagina, né? Aquilo é biológico. Ela vai ficar vivendo de cirurgia, vai ficar vivendo de, às vezes, tomando remédios complicados, fazendo procedimentos complicados. E está indo contra a natureza dela. Isso. A vaidade é necessária, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, com certeza. Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu acho que a vaidade faz parte do que eu falei para o senhor, né? Que os olhos criam a ilusão, os olhos criam o desejo, né? Então, a vaidade é necessária. Que também ninguém vai querer estar lá casado com uma mulher, né? Descuidada, com certeza. Né? Sem zelo. Sem zelo. E a mulher também não vai estar casada com um homem também. Hoje as que não se cuide, né? Que não se cuidam. Porque com antigamente o homem achava que, casei, a gente já ouve muito essa expressão, né? Casei, não preciso cuidar mais não, já casei, como diz assim, peguei já uma conquistei, trouxa, né? Peguei uma trouxa e ela que tem que ficar comigo pro resto da vida e às vezes não está satisfeita com o parceiro, né? Mas diante desse assunto que a gente está falando, as pessoas arriscarem a vida pelo corpo ideal, às vezes a pessoa, a gente vê na internet aí as loucuras que as pessoas fazem, né? E ela não está preparada fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Continua refém dessa situação, né? Porque começa com uma microcirurgia e pode terminar numa macrocirurgia. Com certeza. E assim, é interessante porque tudo parte do lado emocional, né? O cérebro, o centro. O centro de comando é o cérebro nosso. Então, se ele não estiver bem aparelhado, bem alinhado, o resto vai ficar tudo prejudicado. E assim, eu falo porque na minha área espiritual, como pastor, que sou há cerca de 12 anos, é interessante você perceber que pessoas têm resistência a um tratamento psicológico. Sim.
Muita E aí resistência. vai falar, tem problema de cabeça. Às vezes a pessoa chega na igreja, chega para se consultar com a gente vai dar o amparo espiritual completo. A gente vai fazer o que for preciso. Porém, às vezes aquela pessoa, ela não precisa só do espiritual, ela tem um lado emocional que precisa ser cuidado. E talvez para você falar para ela, olha, você precisa procurar uma ajuda psicológica. A pessoa já entende que ela está louca, que está doida, que, né? Mas não é por aí. Assim como a gente faz manutenção nos dentes, a gente precisa fazer manutenção no nosso cérebro, no nosso coração, na nossa mente. A nossa mente, eu costumo dizer para os jovens que a nossa mente é uma caixinha de surpresa. Ela guarda muita coisa. E assim, às vezes ela guarda mais lembranças ruins do que lembranças boas. As lembranças boas a gente tem que se esforçar para buscar. As ruins não, elas vêm voluntariamente. Então tem que fazer uma limpeza de vez em quando. Então há, talvez no meio espiritual, essa resistência de procurar uma ajuda psicológica, fazer um tratamento, se for preciso tomar medicação para poder se restabelecer. Porque no caso, o senhor citou a infecção dental, né, nos dentes. Vai ter que tomar um medicamento para poder combater essa infecção. Só que a gente está acostumado a combater a infecção física, mas e a mental? Né? E aquela doença que talvez ela está me consumindo por dentro, como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, que são assuntos assim que têm que ser muito bem delineados e falados, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Aliás, nós todos temos todos esses sentimentos. O problema é quando um desses sentimentos, um desses fatores se afloram, né? Nós estávamos conversando aqui antes, falando da questão da ansiedade, né? Às vezes a pessoa está com o físico bom, a parte espiritual está bem, mas tem a parte emocional, né, a mental aí que não está legal e que vai afetar o físico. Com certeza. E vai afetar o espiritual também, né? Eu passei por isso. Nós somos uma tríade, né? Isso mesmo. E assim, eu passei por isso assim de uma forma bem brusca, né? Como eu comentei com vocês. Eu estava espiritualmente bem relacionado com Deus, fisicamente saudável, mas emocionalmente abalado. O meu lado emocional ele não estava equilibrado, né? Ele não estava no ponto certo. Ele estava totalmente desnorteado. Só que o que a gente pensa? Não, eu vou levando. Eu vou levando até ver aonde que vai dar, né? Às vezes eu tento compensar aqui, tento compensar ali, mas não adianta. Se tem algo no lado emocional e ele precisa ser tratado, tem que ser tratado o mais breve possível. E aí eu cheguei num ponto que aí eu passava a noite em claro, não dormia. A minha cabeça ela pensava em todas as coisas ao mesmo tempo. Meu pensamento eu não conseguia controlar. Eu pensava em tudo, em todos ao mesmo tempo. Eu não freava. Não, vou pensar só na comida que eu vou comer amanhã. Não, era um monte de pensamento ao mesmo tempo. Então era noite sem dormir. E assim, o problema é que talvez a gente tenta se livrar dessa crise espelhando no outro. Então, por exemplo, eu tentava achar um ponto de saída no outro, ou às vezes na minha esposa, tentava falar para ela, me ajuda. Eu preciso sair disso. Mas ela pensava assim, mas como que eu vou te ajudar? Eu não sei o que está passando aí. Porque se a gente tem um corte físico, a pessoa vai nos ajudar, vai tentar estancar o sangue. Mas quando o corte é interior, quando a ferida ela é interna, que ninguém vê, só a gente sente, aí é complicado. E a gente fica nessa busca, me ajuda, e eu não sei o que eu faço. Só que aí a gente tem que procurar tratamento especializado, tratamento psicológico, como eu fiz, né? Fiz o tratamento psicológico e hoje estou bem, graças a Deus. Mas, até você entender que um grão de arroz pode se tornar uma grande tempestade, emocionalmente falando, a gente apanha muito até chegar nesse ponto. Pastor Paulo, e é interessante porque a gente sabe que a pessoa muitas vezes está com a vida desregrada, está cheia de problemas, aí se converte, começa a ir na igreja. Lá dentro da igreja ela aprende princípios, que a Bíblia é um livro que está lotado, está cheio de princípios, ela ensina princípios. E a pessoa muda de vida. Ela começa a mudar os hábitos, os costumes, às vezes deixa de ter uma vida desregrada e começa a se regrar. E a igreja trabalha o espiritual e consegue equilibrar essa pessoa.
E a própria igreja, porque sabe que tem as doenças físicas, também indica, ó, procura um psicólogo, vai tratar da sua parte emocional. Claro. Porque essa pessoa, mesmo ela tendo passado por essa transformação, se ela não complementa o tratamento cuidando da parte física, a espiritual vai decair com um certo tempo de novo, porque não houve o equilíbrio. Justo. Então, Perfeito. assim, mesmo que a pessoa tenha muitos benefícios tratando da parte espiritual, as doenças físicas existem. Com certeza. E as feridas da alma muitas vezes passam porque a pessoa não consegue perdoar uma situação. Um princípio, um mandamento da Bíblia, e talvez o único mandamento mesmo seja o perdão, e a pessoa não consegue perdoar. Aquilo adoece a alma. Não adianta a pessoa ser espiritual e ao mesmo tempo ter uma ferida tão grande na alma. Tá presa, né? Tá preso. Tá escravizada. E assim, é interessante, doutor, o senhor falou uma coisa assim, tem um ponto aqui que eu quero tratar que ele é muito perigoso, mas ele é real. Existe essa questão da pessoa, vamos supor, ela trata o lado emocional e o físico está bem, mas o lado espiritual, que é a questão do perdão, do servir ao outro, do amar o outro, do cuidado que eu tenho com o outro. Por exemplo, Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros. Amar é aquele cuidado. Vamos supor, eu não preciso gostar do fulano ou do ciclano, mas eu posso amá-lo, porque o amor é uma decisão. O amor que Jesus fala que é uma decisão de eu decido amar vocês. Como? Servindo, ajudando, auxiliando. Mas às vezes eu não vou com a cara do senhor. Qual que é o problema? Mas eu te respeito. Eu não gosto, mas eu amo. É diferente. Então, quando vem essa questão do perdão, eu conheço pessoas espiritualmente bem-sucedidas em todos os sentidos, porém tem uma mágoa. E a mágoa ela é uma coisa que prende, porque quem não perdoa carrega a pessoa para todo lado. Se eu não perdoo o José, aonde eu estiver, o José está comigo. E se tem um José que trabalha comigo, toda vez que eu ouvir o nome eu vou lembrar. E eu vou me chatear, quero matar, que raiva daquela pessoa. Então eu estou preso, estou acorrentado. Então o perdão, ele é uma libertação minha. Porque olha para você ver, às vezes eu não perdoo a pessoa, mas a pessoa está indo de bem para melhor. Quanto mais ela melhora, pior eu fico. Eu não me encontro. Então, vez e outra, se eu ouço falar da pessoa que ela está bem, eu me chateio. Por quê? Porque ela às vezes magoou, me fez um mal. E eu guardo ela comigo, então não libertei ela. E aí vem a grande máxima que o senhor falou, que talvez o maior mandamento seja o perdão. Por quê? Todos nós precisamos ser perdoados pelo Senhor, sem merecimento. Não há mérito. É uma graça, é algo que a gente não merece, nunca vai conseguir, mas Ele nos perdoou. Então, para mim receber esse perdão, quando o Pai Nosso diz, perdoa para que eu seja o quê? Perdoado. Então, se eu usar da misericórdia, que é me colocar no lugar do outro, ter compaixão pelo outro, falar assim, você não merece, você não é digno, mas eu te perdoo. Como Cristo me perdoou, eu te perdoo. Para que eu fique livre de você. Porque se eu não perdoar, eu estou preso. E infelizmente muitas pessoas carregam isso. Carregam a pessoa dentro do coração, ó, anos e anos. Aí vem uma questão perigosa. Que eu já combati isso muitas vezes. Tem pessoas que se alimentam da vulnerabilidade dos outros. Tem pessoas que se alimentam da ferida dos outros, doutor. Sim. É vantajoso. Olha só o que eu vou falar para vocês. Tem pessoas que acham vantagem alguém estar ferido, porque eu vou me alimentar das feridas dela. Vampiros. Um vampiro. Por quê? Porque a ferida do outro me dá legalidade para poder entrar na vida dela e manipular essa pessoa como eu quiser. E como a pessoa está vulnerável, está ferida, eu não me interesso pela cura dela. Porque se ela se curar, ela vai o quê? Libertar. Ela vai se libertar. Então eu quero que ela fique comigo, ferida. Isso no relacionamento, isso dentro da igreja, isso dentro de um trabalho, assim, todas as situações que envolvem relacionamento interpessoal, se eu identifico uma pessoa ferida e eu posso me usar dessa ferida dela para manter ela presa em mim, tem pessoas que fazem assim. São vampiros, né? Se alimentam da ferida do outro. E não querem, de fato, não querem que essa pessoa se cure,
quer que ela permaneça assim. Porque enquanto ela estiver assim, ela vai estar nas minhas mãos. É isso que eu preciso. E assim, infelizmente, isso acontece muito hoje, doutor. Muito. Muito mesmo. Com jovens, com adultos, com mães, com pais, com marido e com esposa. Que às vezes aproveita essa fraqueza, né? Para poder usufruir da vida do outro. E manter o outro sob domínio, sob controle. É um perigo, mas é uma realidade. É igual você assim, o senhor sabe o remédio que vai tirar a minha dor de dente. O senhor não tira. É igual o mecânico que sabe o problema do seu carro, mas não conserta. Porque se ele consertar, você não volta. Ele vai te fazendo métodos paliativos. Troca uma peça, troca outra, mas para você estar sempre ali, nas mãos dele. E tem pessoas que fazem isso. Manipulam o ser humano, tanto na área mental, espiritual, na área física, para quê? Para deixar essa pessoa presa na pessoa. Eu vivi um caso disso, eu e minha esposa trabalhamos com um casal assim, que a esposa ficava presa no marido por isso. O marido aproveitava que ela tinha essa vulnerabilidade e ela tinha uma ferida, mas todas as vezes que ela buscava em Cristo ou na medicina a cura para aquela dor que ela sentia, o marido puxava, falava não. Por quê? Porque ele sabia que quando ela identificasse quem ela era de verdade e que ela não precisava se submeter a tudo que ele fazia, ela se libertaria. E ela não ficaria presa. Porque não era amor que ela sentia, era dependência. Então, na hora que ela se libertasse, ela trilharia a vida dela. Então, muita gente usa isso. Se aproveita do outro, da fraqueza do outro, para poder se alimentar. E acorrentar a pessoa, de verdade, acorrentar a pessoa numa situação, mesmo vendo ela que ela precisa ali, às vezes eu tenho remédio para ela, mas eu nego o remédio para que ela fique presa. Isso é perigoso. E acontece muito. Com nossos jovens, com o casamento, em todas as áreas. E é um perigo disso. Tem um jovem de outra cidade que eu converso muito com ele, que ele tem uma carência muito grande de aceitação. Ele quer ser aceito. E talvez ele representa isso tentando se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Para suprir aquela falta que ele teve, talvez da mãe ou do pai, ou de qualquer que seja o relacionamento que ele não teve, né? O carinho. Ele tenta se relacionar com várias pessoas para se sentir o quê? Desejado. Ó, fulana me quer, ciclana me quer, beltrano me quer, até homem me quer, oh meu Deus, e vai naquela, por quê? Porque ele quer se sentir adorado, ou tem alguém que se preocupa comigo. Então é tentando suprir essa carência. E outro fator muito sério relacionado a isso é que a pessoa que não consegue perdoar, a falta do perdão gera uma ferida na alma, igual nós já falamos. Em muitos casos de pessoas que adoecem o corpo físico, que são as chamadas doenças psicossomáticas, está relacionada à falta do perdão, à mágoa que carrega por com outras pessoas, por situações geradas durante a vida, que fica ali anos e anos e não houve o perdão e a pessoa fica se machucando. E muitas vezes pessoas morrem, dão câncer e morrem por conta disso. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tá tudo... O físico não vai ficar bem se o emocional não estiver bem, se o espírito não estiver bem. Com certeza. Com certeza. E principalmente porque, igual a gente está falando, não tem como separar o físico do emocional, do espiritual. Não há como separar isso. Todos estão interligados. Se um não está funcionando bem, vai refletir no outro, de uma forma ou de outra. Então, essa questão, a questão da espiritualidade. Por exemplo, tem pessoas que têm doenças incuráveis, que através da fé são curadas. A medicina não explica, a ciência não explica, mas são curadas. Como tem outras também que não creem em Deus, não tem nada e também são curadas. Então, assim, são coisas que não têm explicação. Mas essa ligação da falta de perdão, da mágoa, ou de uma frustração, de um trauma que a pessoa sofreu muitos anos atrás, que inconscientemente vem vindo através da vida dela, pode gerar uma doença sim. Porque a pior tristeza não é a tristeza de um tapa no rosto. A pior tristeza é a tristeza que ninguém vê. Eu estou sorrindo, eu estou alegre, eu estou brincando, eu estou compartilhando, mas eu estou por dentro triste, chorando. Essa é a tristeza que ninguém vê. Muita gente se esconde, né?
Aí vem aquela grande questão, doutor, voltando nas redes sociais. Num mundo em que todo mundo é feliz, bem-sucedido, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem tudo, eu compro o que eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero, como que eu vou me mostrar triste? Como que eu vou me apresentar na festa como o único triste da situação, como o que está contrariado, que está frustrado, que está traumatizado, que precisa de ajuda? Onde todo mundo está bem. Na verdade, o ser humano não gosta de expor as fragilidades dele. Não né? gosta. Não gosta. A senhora tocou num ponto assim sensacional, aleluia. Por que às vezes a gente não gosta de expor? Porque às vezes o outro se aproveita disso, é o que a gente falou, né? Mas eu sempre falo com os meninos, com os jovens, que a gente tem que ter alguém para nos ouvir. Para ouvir as nossas tristezas, contrariedades, para ouvir aquilo que a gente tem, a nossa chateação. Para quê? Para alguém que a gente possa prestar contas. Só que, às vezes não é o pai, não é a mãe, às vezes não é o tio, às vezes não é ninguém. Às vezes não tem alguém para me ouvir, para eu ser quem de fato eu sou, sem reserva, sem máscara. Para eu ser o Paulo de verdade, para que não precisa ficar me mostrando, tentar ser uma pessoa que eu não sou. Para eu ser eu mesmo. Para eu me apresentar e a pessoa não me julgar, não fazer juízo de mim, falar assim, não, vem cá que eu vou te ajudar. Então faltam pessoas assim hoje, que olha para alguém e fala assim, cara, você não está bem, você está precisando de ajuda? Vamos sentar, deixa eu te ouvir. Hoje a gente tem muita falta de pessoas para nos ouvir o que a gente tem a dizer. Tem muita gente para falar, mas tem pouca gente para ouvir. Então, assim, eu faço um trabalho com os jovens que se chama confessionário. Eu escuto o que eles têm a dizer. E tudo que eles falam para mim, morre em mim. Eu não conto para ninguém. Pode ser o segredo maior do mundo. Morre comigo. Por quê? Porque se ele confiou em mim falar aquilo, eu vou em Deus, em oração, tentar ajudá-lo, da forma, né, dar o caminho para ele, para que ele possa se curar, sarar e tudo mais, porque ele precisa ser curado para poder curar, né? Nós falamos disso. Porque senão, a pessoa, quando ela não tem alguém de referência para ouvir o que ela tem a dizer, ela vai tentar levar até não conseguir mais. E aí, como a gente não tem essa disponibilidade, doutor, tem uma questão assim hoje que me deixa preocupado, principalmente na área da educação, que sou, né, pedagogo, dei aula muitos anos em Araxá, numa escola de periferia. Então, o que acontecia lá? Os pais, na maioria das vezes, quando a escola é de periferia, o que os pais fazem? Trabalham, e trabalham muito. Então, sai cedo e volta tarde. Não está errado, mas é porque quer dar o quê? Uma condição de vida melhor para o filho. Não, às vezes não é nem condição de vida melhor, é uma condição de existência, né? Condição de existência. Precisa comer, se alimentar, uma roupa. Então, às vezes, o pai sai cedo e volta tarde. Então, às vezes, o pai sai e o filho está dormindo. O pai chega e o filho está dormindo. E às vezes o único contato interpessoal que o filho tem é com o professor, com a escola. E às vezes você vê muito isso. O pai está ocupado demais, tentando, né, manter a sobrevivência da família, a mãe também, em detrimento do tempo. Porque às vezes o filho não quer só comer, ele quer tempo com o pai. Ele quer que o pai sente e fale assim, pai, eu quero te mostrar um desenho que eu fiz. Aqui, ó. Igual eu tenho lá em casa uma caixinha que tem desenho dos meninos, todos, Magna, Eloá, Murilo e Luísa. Tá tudo lá, os desenhos que eles fazem. Por quê? Você tem que ter tempo a sua família. Ouvir o que eles têm a dizer. E entra outra questão perigosa. Se eu não sento para ouvir os meus filhos, alguém vai sentar. E talvez não seja alguém que quer o bem deles. Que quer o bem para eles. Porque, como eu disse para vocês, tem pessoas que quando identificam uma fraqueza emocional em alguém, se aproveita dela. E manipula aquela pessoa do jeito que ela quer. Para quê? Para se beneficiar disso. Então hoje, a gente está ocupado demais. A gente tem uma vida muito ocupada, muito atarefada, né? Hoje está todo mundo tão ligado, né, um ao outro, virtualmente, tão na mídia, né? Que às vezes eu passo aqui 3 horas e nem vejo o tempo passar, mas 5 minutos que eu sentar para ouvir o meu filho é muito para mim. Nossa, de novo essa conversa, menino, mas que enjoamento, para com isso. É complicado. Então, eu até coloquei aqui essa questão, ocupado demais para ouvir. E aí é onde mora o perigo. Ouvir a carência que o outro tem. Então isso gera um problema afetivo na pessoa, emocional e por aí vai. Se eu tenho muita ocupação, mas eu não tenho tempo, a Bíblia diz assim, doutor Elias, se eu tenho cuidado das coisas de Deus, mas não cuido da minha família, eu sou pior do que o incrédulo. Então qual que é a prioridade? Deus, família e o outro.
Não, a prioridade não se inverte. Primeiro você vai cuidar de você e de Deus. Depois você vai cuidar da sua família. Aí depois você vai cuidar do outro. Essa é a prioridade que o Senhor estabelece para nós. Só que às vezes a gente cuida do outro, né? A gente oferece o melhor. Tem gente que se mata de trabalhar para conquistar o que tanto quer sonhar, mas quando conquista vê que perdeu toda uma trajetória para trás. Não viu o filho crescer, não viu acontecer algumas situações e aquela coisa errada toda. Então é difícil. Quando não perdeu pelo caminho do filho, né? Quando não perdeu. Então é muito perigoso isso. O ser humano perdeu o dom, eu falo que é o dom, né? Esses dias lá na sala de espera do consultório chegou um casal e um pré-adolescente. Aí abri a porta, eles entraram, né? E o menino sentou. Que ele sentou e eu fui fechar a porta. Eu olhei para trás. Eu tenho mania de olhar nos olhos da pessoa, porque tem um ditado que fala que os olhos é o espelho da alma, né? Eu tenho mania de olhar nos olhos das pessoas. Aí quando eu fui fechar a porta, eu falei assim: o que você tem? Ele falou: nada. Eu falei: mas por que você tá com um olhar tão triste? Ele tinha estragado o celular dele. Ele falou: ele tá triste assim porque ele estragou o celular dele. Meu Deus. Então muitas vezes com os meus filhos eu faço a mesma coisa. Às vezes a gente tem que trabalhar, a gente tem compromisso e tudo. Às vezes eu chego assim rapidinho e a primeira coisa que eu faço é olhar nos olhos. Porque muitas vezes eles não querem desabafar, né? Eu falo assim: o que você tem? Nada. Eu falei: mas não são o que os seus olhos estão dizendo. E assim, eu falo porque o poder que um abraço tem, às vezes 1000 palavras não faz. Porque às vezes, eu falo por mim, quem já precisou de um abraço, sabe o tanto que é valioso. Então às vezes você está arrebentado, você está a ponto de qualquer coisa, aí chega alguém e te dá um abraço e fala assim: não, vem cá, fica tranquilo, vai passar. Às vezes é o que a gente precisa, o contato físico, o emocional ali ligado, né? Então, esse parar para ouvir e priorizar tem que ser feito, né? A gente não pode simplesmente usar todo o nosso recurso, porque eu vou dar um exemplo para vocês. A gente usa muito a nossa saúde para conquistar coisas materiais, vamos dizer assim. A gente trabalha muito, esforça muito, não é errado, tá certo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Mas e o hoje? E o agora? Né? O abraço de hoje. Por exemplo, a gente está vivendo hoje um luto nacional em detrimento, né, como a gente falou no começo do programa, da morte da cantora Marília Mendonça. Então, assim, o hoje é que é o importante. O amanhã é um sonho, a gente vai buscar, a gente vai lutar, vai preparar o hoje para chegar no amanhã. Mas o hoje a gente tem que viver, sem esquecer. Sem esquecer, porque senão passa. E aí a gente vê muitas inutilidades, porque hoje, assim, hoje tem muitas coisas inúteis que ocupam nosso tempo. Mas muitas coisas inúteis. Não digo, quando eu falo do equilíbrio, né, que é o nosso tema, o equilíbrio entre tudo, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo, no caso. Tanto para a gente mexer no telefone, usar as redes sociais, usar o nosso tempo, como também para poder aproveitar o que tem de bom e deixar de lado o que tem de ruim. Para a gente não se pegar daqui 30, 40 anos, assim, nossa, eu passei tanto tempo gastando tempo com nada, fazendo nada, sendo que eu podia estar aqui agora de uma forma diferente. Podia estar melhor. Eu acho que a gente tem que ser muito grato à vida e aproveitar o tempo para aprender, né? O que nós fizemos aqui hoje, né, Inês? Aprendemos um pouco mais. Nós temos a oportunidade a cada sábado de estar aqui aprendendo. E aprender é muito importante. E para fechar esse nosso assunto, assim, com chave de ouro, nós falamos sobre N aspectos da vida física, mental, espiritual. Só que nós não podemos esperar curar alguém, levar a cura para alguém, ajudar alguém, se a gente não se cura antes. Que é as prioridades que o pastor falou. Primeiro Deus, depois eu. Eu tenho que estar bem para oferecer alguma coisa para os outros, porque eu não consigo oferecer nada se eu não tenho. Com certeza. Então eu tenho que estar bem. E depois que eu estou bem, eu tenho que cuidar da minha família. Depois da minha família,
eu vou cuidar do outro. Eu até fiz uma brincadeira com a doutora Ina há um tempo atrás, uma brincadeira séria, né? Porque eu falei para ela assim: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o teu marido como a ti mesmo. Aí é forte, hein? Eu sou o próximo dela. Tá certo. Ali, É o mais eu sou próximo. o mais próximo. Tá certo. Então, ou seja, a gente tem que se amar, tem que escolher estar amando as pessoas, amar quem está ali próximo. Se a gente não tem amor para doar, se a gente não consegue perdoar, a gente não vai conseguir achar o equilíbrio, né? Com certeza. E assim, doutor, esse fato de curado para curar ou sarado para sarar, que é uma máxima muito forte entre os jovens, ela é verdadeira. Porque pessoas feridas ferem outras pessoas. Eu vou espelhar no outro aquilo que está ferido em mim, talvez eu queira que o outro tenha para ele sentir o que eu sinto. Então eu vou proporcionar a ele talvez um sofrimento para que ele entenda o que eu estou passando. Ó, meu dedo está cortado, eu vou cortar o do senhor para o senhor sentir, para o senhor ver na pele o que eu estou sentindo. E não é assim. Então eu preciso me curar de verdade, de fato, para eu poder ajudar alguém. Sarar, né? Sarar essa nação, como a Bíblia diz. É verdade. A gente necessita de aprender, né, com as nossas dores e não deixar essas dores, né? Muitas vezes eu falo assim, não tenta colocar as suas mágoas pro outro, pro outro, você ir transferindo pro outro as suas mágoas. As suas mágoas são suas, então você trabalhe ela da melhor maneira possível, resolva. Eu sou muito de falar. Se eu ficar magoada com uma pessoa, eu falo exatamente aquilo que a pessoa fez. Olha, você fez isso e eu não gostei. Porque eu sei que intimamente, se eu não falar para a pessoa, não é que eu não perco, aquela pessoa para mim ali acabou. Eu não tenho mais afinidade, eu não procuro convivência, nada. Há essa necessidade, né? Aí quando eu falo, parece que eu me limpo daquilo tudo, né? E a vida que segue. Porque muitas vezes, e principalmente no relacionamento, né? A pessoa te magoa, se você não falar, é ali que vai minando o relacionamento. Né? Com certeza. E assim, a senhora tocou num ponto interessante, até eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa. Deus me deu uma esposa, né? A Milena, eu falo Tanta que... Tanta gente tá procurando aí, né, pastor? E assim, a gente está 17 anos juntos e vamos fazer 14 anos de casado agora em dezembro. Então assim, eu vejo que, eu considero que Deus me amou tanto que Ele me deu ela. Por quê? Porque todas as vezes que eu enfrento uma batalha, igual a gente já enfrentou muitas coisas juntos, eu vejo ela. E ela é uma pessoa que assim, nunca reclamou, sempre está ali do meu lado, sempre me apoiando, e tem um temor de Deus que eu fico doido. Então eu louvo a Deus pela vida dela. Por quê? Porque nesse relacionamento, a gente tem altos e baixos, tem momentos bons, ruins, tem dia que o bicho pega, tem dia que o bicho não pega. E a Milena, ela não é de falar, mas eu sou de falar. Então, vamos supor, aconteceu um problema, deu um BO, eu vou falar até ela dormir. Falo, isso me alivia, isso tira de mim, é como se eu estivesse tirando de mim. E ela escuta. Então tem dia que eu sento lá e eu tô falando, e ela tá ouvindo. Porque ela sabe, que ela já entendeu que quando eu falo, eu me alivio. E eu melhoro. Às vezes eu tô ruim, malzão, ela escuta, acabou. Essa é a minha necessidade, mas não é a dela. Mas ela pra eu ver, ela já entendeu essa relação entre a gente. Então, quando a gente vê que o outro tem a necessidade ou de falar, ou de gesticular, a gente precisa ser sensível a isso, né? E ela é sensível a mim dessa forma. Porque quando ela vê que eu estou contrariada, ela fala assim, você quer conversar? Quero. E ela não precisa falar, é só eu. Pra mim aliviar aquela tensão, que ela já... Por quê? Olha, eu vou te contar um segredo, eu já desabafei com as panelas. Gente, isso é incrível. Quem tem essa necessidade, assim, eu tenho essa necessidade de falar. Um dia eu tava tão nervosa, eu tô lá arrumando a comida e falando com as panelas, né? Aí eu sei que, acho que foi o Rodolfo que chegou e falou assim, você tá reclamando o quê do papai? Eu falei assim, não sei não, eu já desabafei com as panelas, já esqueci. Acabou. E assim, e é algo incrível, eu falo por mim, né? Mas eu não tava reclamando dele, tava reclamando de alguma situação que eu tava, né? Aí eu citei o nome dele e falou, você tá reclamando do papai? Eu falei, não, o que eu tava... Não, mas você tava aí falando. Eu falei, mas eu já esqueci, então eu já desabafei com as panelas.
E é tão interessante que o falar alivia. Eu, principalmente, falo por mim, que eu posso estar aqui contrariado, uma bomba relógio. Mas se eu falar, acabou. Eu só preciso de alguém para escutar. Sabe me escutar? Então, beleza. Acabou o problema. E quando eu mais a Milena tem uma máxima que a gente fala sempre assim: a bola de neve nunca começa grande. Ela começa pequena. No relacionamento, né? Ela começa pequenininha, ela vai criando forma até a gente não conseguir controlar ela mais. Porque é fácil você esconder uma sujeirinha debaixo do tapete, 2, 3, mas vai chegar um ponto que a sujeira vai te pôr pra fora. Você vai querer entrar, mas ela não vai te permitir. Então, sempre que há mágoa, briga, contrariedade, a gente sempre senta e tenta ser o máximo transparente um com o outro. Para quê? Para que isso não repercuta lá na frente. Porque senão vai criando ao ponto da gente não conseguir cercar mais. Então, o relacionamento tem que ser dessa forma, né? Pelo menos até hoje, graças a Deus, está dando certo. 17 anos já. Olha, Milena, continua ouvindo ele, viu? Elias, continua me ouvindo, viu? Aqui já vai fazer 25 anos de casado. Coisa boa. Ele tá me ouvindo. Festa no ar. Tem muito tempo. Preparando a aliança já. Coisa boa dessa, muito bom. A gente fica muito feliz de você ter doado esse tempo, de vir aqui, da gente ter esse bate-papo, da gente poder entender, né, de formas diferentes como as curas vêm, né? Cada ser humano, ele tem, como ele é individual, ele tem a necessidade de um tratamento individual diferenciado. O seu tratamento é falar, o meu também, do Elias e da Milena é escutar. Verdade. Tá certo, fazer o quê, né? Se tratam assim, né? Faz parte. Isso é interessante. Uns precisam falar, outros conseguem ouvir, e muitas vezes o que ouve não tem a necessidade de falar, mas nós nos completamos como seres, a gente consegue se completar, e isso é viver em sociedade, é viver da forma que o ser humano precisa viver. Pastor, muito obrigado. O senhor mora dentro do nosso coração, é um privilégio muito grande te ter aqui com a gente. Fico feliz. Fala um pouquinho das redes sociais, da sua igreja, do teu trabalho. Ótimo. Assim, eu fico muito feliz e honrado de estar vindo aqui. Eu que ouvi a primeira entrevista de você, o primeiro programa, né? Vocês ficaram assim, nossa, meu Deus, o que eu faço? E hoje tomou essa proporção grandiosa. Fico feliz e honrado, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Né? Volto quantas vezes for preciso, porque é igual a gente tem uma amizade, né? Que vai além daqui, além das câmeras, né? O senhor mora no meu coração, todos vocês, não paga aluguel, internet, não paga nada. Assim, eu trabalho com os jovens, né? Hoje eu estou atualmente liderando os jovens estadual da Catedral do Avivamento, Assembleia de Deus. A gente faz esse trabalho individual, né? Eu foco muito nesse trabalho, cara a cara, olho no olho, frente a frente. Para quê? Para a pessoa poder se curar, né? Às vezes o coletivo é importante, mas o individual é mais importante que o coletivo. Então a gente faz isso. Minha rede social é Milena e Paulo no Facebook e Paulo e Milena no Instagram. É só encontrar a gente lá que a gente vai estar lá dando glória. Se precisar, a gente está sempre à disposição. Pode chamar no Facebook, pode chamar no Instagram. E assim, o que eu sempre falo para o jovem que a gente trabalha com eles, independente da religião, independentemente da crença, não tem crença nenhuma, não importa. A gente está aqui para ajudar, para auxiliar qualquer pessoa que precisar, adulto. Quem precisar da gente, a gente está aí à disposição. Sempre. Amém, pastor. E muito obrigada, pessoal, a todos que estiveram presentes aqui com a gente, a todos que vão assistir depois. Sábado que vem, mais uma vez, nós estaremos aqui com Vitrine Social e Saúde. Até breve. Fiquem todos com Deus.